A. Incompatibilidade da instauração do incidente processual no processo do trabalho para a desconsideração da personalidade jurídica com o direito fundamental de acesso à justiça. Débora Medeiros Peixoto e Carlos Henrique Bezerra Leite. Introdução. A Lei N. 13467-2017, popularmente conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, reformulou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e ainda suscita muitas dúvidas no que diz respeito à constitucionalidade de suas alterações. Em matéria de direito processual do trabalho, houve a inclusão do artigo 855-A na Consolidação, o qual estabelece o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O texto normativo da reforma, que é, em verdade, mera importação dos artigos do Código de Processo Civil, CPC, contudo, nada informa a respeito do tratamento do direito material, VG, cabimento do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica nas relações de trabalho, apenas disciplinando a necessidade de incidente processual para apuração em apartado da responsabilidade dos sócios. Parece-nos, deste modo, que o legislador errou ao ignorar a rica construção jurisprudencial trabalhista, que é fonte do direito do trabalho, art. 8º da CLT, ao trazer para a CLT a simples transcrição dos artigos do CPC. Assim dizendo, o incidente processual, noutras palavras, é uma espécie de intervenção forçada de terceiro, já que pessoa estranha ao processo, o sócio ou mesmo a sociedade, no caso de desconsideração da personalidade jurídica inversa, passará a ser parte no processo até, ao menos, que se resolva em definitivo o incidente. Há que se dizer que com o incidente processual no direito do trabalho haverá grandes repercussões, que, inclusive, nos levam a questionar a própria constitucionalidade das regras incertas no novel artigo 855-A da CLT. A mais importante delas é, notadamente, e a prevista no segundo do referido artigo, segundo o qual a instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC/2015. Trata-se a suspensão do processo de complicador que é, por sua vez, incompatível com a simplicidade e celeridade do procedimento trabalhista. E isso porque, pode até mesmo, na grande maioria dos casos, frustrar a execução trabalhista. Antes da Lei da Reforma Trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica, seja ela direta ou inversa, na justiça laboral, era realizada tomando por conta os princípios da natureza alimentar do crédito trabalhista, da despersonalização da figura do empregador e, também, da hipossuficiência do empregado, além, é claro, da dificuldade do trabalhador na produção da prova de ato culposo do seu empregador. É de se notar que, apesar de não ser o objeto central da presente pesquisa, a Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei nº 13874/2019, promoveu importantes mudanças no Código Civil e estabeleceu maiores entraves na desconsideração da personalidade jurídica, notadamente no que diz respeito à produção de prova. Do outro lado da moeda, aos que defendem a justiça da inclusão do artigo 855-A na CLT, que, segundo estes, preencheu o vazio jurídico existente quando ao procedimento de instauração da desconsideração da personalidade jurídica, promovendo, assim, maior segurança jurídica e equilíbrio no direito do trabalho.
Assim dizendo, este trabalho tem a seguinte pretensão investigativa: a suspensão do processo trabalhista pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trazida pela Lei N. 134672017, Lei da Reforma Trabalhista, é compatível com o direito fundamental de acesso à justiça. Numa perspectiva dialética, abordar-se-á o tratamento da desconsideração da personalidade jurídica no direito processual do trabalho em uma perspectiva pré-reforma e pós-reforma. Ao fim, buscará dirimir a questão colocada em debate, utilizando-se, em especial, o estudo das ondas renovatórias de acesso à justiça de Mauro Capelletti e Brian Gart, 1988. O tratamento da desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, perspectiva pré-reforma trabalhista. O tratamento jurídico dispensado à desconsideração da personalidade jurídica no Brasil permite ao magistrado ignorar, em certas ocasiões, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e determinar a constrição do patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada, quando estes não possuírem, ou não oferecerem, bens suficientes para garantia da execução. Diversos são os diplomas que disciplinam o Instituto, quais sejam, o Código Civil, art. 50, o Código de Defesa do Consumidor, art. 28, Lei N. 8884/94, art. 18, Lei N. 9695, art. 4, todos eles com suas particularidades. Na verdade, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica já havia sido prevista desde 1919, no art. 10, do Decreto Presidencial N. 3708, que assim dispõe, in verbis. Os súcios gerentes ou que derem o nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos actos praticados com violação do contrato ou da lei. No entanto, antes mesmo da existência de qualquer lei regulando o tema, a desconsideração da personalidade jurídica já havia sido positivada em nosso sistema jurídico por meio da utilização dos princípios gerais do direito e princípios justrabalhistas, mormente pela interpretação teleológica do segundo art. 2º da CLT, que considera o empregador a empresa individual ou coletiva, e não o seu proprietário, a par do princípio da despersonalização da figura do empregador. Assim sendo, independentemente da edição de norma específica, a aplicação da teoria do disregard já era amplamente utilizada nos sítios do direito material e processual do trabalho. Nesta mesma compreensão, a despersonalização do empregador, ou desconsideração da personalidade jurídica é, a rigor, um princípio do direito material trabalhista extraído da interpretação sistemática dos arts. Segundo, artigo 10, artigo 448 e artigo 449 da CLT. Pela inteligência dos perceptivos em causa, o direito do trabalho adotou, como desdobramento deste, o princípio da despersonificação ou despersonalização do empregador, vinculando a pessoa do cidadão trabalhador pessoalmente à empresa, independentemente do seu proprietário momentâneo. Leite, 2018, p. 602. A jurisprudência trabalhista, até a edição da Lei N. 134672017, inclinava-se pela aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor,
em que o patrimônio dos sócios seria afetado mediante a inexistência de bens sociais aptas a garantir o sucesso da execução, independentemente de abuso de poder, de desvio de finalidade, ou de fraude. Neste mesmo sentido, a moderna doutrina e jurisprudência trabalhista encaparam a chamada teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica que disciplina a possibilidade de execução dos bens do sócio, independentemente de os atos deste terem violado ou não o contrato, ou de haver abuso de poder. Basta a pessoa jurídica não ter bens para ter início a execução aos bens do sócio, Schiavi, 1166, 2018. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor decorre de pontos de afinidade e de semelhança deste com a consolidação das leis do trabalho, e isso porque ambos os diplomas normativos visam a proteção do hipossuficiente, de um lado o consumidor, e de outro lado o trabalhador, e a dificuldade da produção de prova para demonstração do ato culposo pela parte mais frágil numa relação jurídica. Com essa construção hermenêutica, a doutrina juslaboralista, bem como a jurisprudência dos tribunais do trabalho, se identificaram com os motes impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, que, assim, como o microsistema trabalhista, também tem por objetivo a proteção ao hipossuficiente, e, consequentemente, ao seu crédito, Zipperer, 2018, p. 355. Ademais, tratando-se, em especial, do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, há que se considerar o caráter privilegiado do crédito trabalhista por se tratar de um crédito alimentar. No mesmo sentido, o presente entendimento se justifica em razão da hipossuficiência do trabalhador, da dificuldade que apresenta o reclamante em demonstrar a má-fé do administrador e do caráter alimentar do crédito trabalhista, Schiavi, 2018, p. 1166. Há casos no direito do trabalho, entretanto, que o Código Civil Brasileiro, em lugar do Código de Defesa do Consumidor, é aplicado, veja nas relações de trabalho diversas da relação de emprego. Nessas hipóteses deve ser comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Com este entendimento, Bezerra Leite, 2018, p. 614. Nas ações oriundas da relação de trabalho diversa da relação de emprego, ou da relação de trabalho avulso, o juiz do trabalho deverá ter redobrada cautela ao adotar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pois em tais ações o crédito objeto da obrigação contida no título executivo judicial, por não ter natureza trabalhista, alimentícia, no sentido estrito do termo, não autoriza a ilação de que os sócios respondam ilimitadamente pelas obrigações não adimplidas pela empresa executada. Nestes casos, parece-nos que a fonte subsidiária material será o Código Civil. Conforme se observava nas decisões dos tribunais do trabalho, a desconsideração do manto da pessoa jurídica ocorria, por muitas vezes, de ofício vale dizer, independentemente do requerimento do interessado e por despacho. A inexistência de disciplina legal no regramento seletista possibilitava esta realidade. Vejamos. Execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Na seara processual trabalhista, onde se busca a melhor satisfação dos créditos reconhecidos, a ausência de bens da pessoa jurídica implica na desconsideração da personalidade jurídica, sendo praticada inclusive de ofício pelo magistrado, TRT,
segunda R, AGP 01243007720095020021, Preldes Rosana de Almeida Buono, terceira T, 28 de agosto de 2013. Quanto ao contraditório, este era diferido para os embargos de terceiro ou embargos à execução devido à natureza da decisão que decreta a desconsideração da personalidade jurídica ser a de decisão interlocutória, ou mesmo, como já dito, de mero despacho. O contraditório diferido é, como é sabido, próprio da sistemática processual trabalhista. Assim dizendo, o contraditório era oportunizado ao sócio ou sociedade, contudo diferido para a fase posterior à garantia do juízo. Apesar de grandes críticas a esse respeito, há autores que não veem o direito fundamental ao contraditório desrespeitado nestes casos. De nossa parte, não é correto afirmar que o sócio não tem oportunizado o direito ao contraditório, pois ele apenas fica postergado, para a fase posterior à garantia do juízo. São oportunizados ao sócio os embargos à execução, e os embargos de terceiro. Também são admitidos o mandado de segurança e a exceção de pré-executividade para se questionar uma desconsideração da personalidade jurídica, Chiavi, 2018,1173. Visto isso, convém discutir o tratamento da desconsideração da personalidade jurídica após a Lei da Reforma Trabalhista, Lei 134672017. 2. O tratamento da desconsideração da personalidade jurídica, perspectiva pós-reforma trabalhista. Com o advento da Lei da Reforma Trabalhista, houve a inclusão do artigo 855-A na Consolidação de Leis e do Trabalho, que assim dispõe. Art. 855-A. Aplicar-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Primeiro da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. E, na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do primeiro do art. 893 desta consolidação. Segunda, na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Terceira, cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Segundo, a instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Dessa maneira, verifica-se que o novel artigo 855-A da CLT faz a mera remissão aos artigos do Código de Processo Civil que estabelecem a necessidade de instauração de um incidente processual prévio para a desconsideração da personalidade jurídica. Além do mais, o legislador reformista sequer se preocupou com o tratamento da questão no plano do direito material trabalhista, permanecendo, neste ponto, a lacuna jurídica. Parece-nos que, ao importar os dispositivos do Código de Processo Civil, o legislador reformista ignorou, propositalmente, a nossa rica construção jurisprudencial trabalhista, que é fonte do direito do trabalho conforme nos informa o art. 8º, caput, da CLT. De nossa parte, destoa do microsistema do direito processual de proteção ao trabalhador a aplicação direta do regramento normativo do Código de Processo Civil,
porquanto é sabido que o processo do trabalho tem um corpo próprio de normas, princípios, valores e regras, que tem por escopo a resolução de conflitos oriundos da relação de trabalho ou a ela conexos e a realização concreta dos direitos assegurados pela ordem jurídica, autonomia sistemática, Almeida, 2016, p. 46. E não só por isso, o processo do trabalho deve ter tratamento próprio por deter também a autonomia científica, devido à existência de princípios próprios, e a autonomia jurisdicional, em função da interpretação e aplicação de suas normas ser realizada por órgãos jurisdicionais especializados, Almeida, 2016, p. 46. Assim dizendo, o enquadramento jurídico do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica deveria ser objeto de tratamento específico e individualizado, de modo a se compatibilizar com as normas, princípios, valores e regras, do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. Afinal, a importação pura e simples de um grande trecho de um código redigido por regras principiológicas próprias dentro de outro dotado de autonomia dogmática é, no mínimo, temerária. Zipperer, 2018, p. 357. Com a inclusão do artigo 855-A da CLT e, assim, a obrigatoriedade de se estabelecer um incidente processual e surge relevante repercussão processual, que é, em verdade, um complicador incompatível com a simplicidade do processo trabalhista, a suspensão do processo. Nessa ordem, com a instauração de um incidente processual, tem-se, por via de consequência, a suspensão do processo que, em muitos casos, poderá inviabilizar a execução e, de certo, procrastinar o recebimento do crédito trabalhista devido. Disse que a instauração do incidente processual e a necessária suspensão do processo trouxe maior equilíbrio e justiça ao procedimento em razão do estabelecimento do contraditório, sem que haja qualquer incompatibilidade orgânica do incidente processual com o processo do trabalho. Nesta linha, Volneide Macedo Cordeiro. Uma das grandes inovações trazidas pelo NCPC consiste na instituição do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O novo instituto teve por finalidade estabelecer regras claras para a inserção do sócio na relação processual, após ser procedida à desconsideração da personalidade jurídica. A iniciativa é louvável, na medida em que, até então, todo o tema da desconsideração da personalidade jurídica era tratado no plano do direito material, sem qualquer disposição específica no plano processual. A ausência de uma norma processual específica sobre o tema trazia efeitos danosos, não só para as pessoas alvo da desconsideração, como também para o próprio trâmite procedimental. Não vislumbro qualquer tipo de incompatibilidade orgânica do Instituto com o processo do trabalho. Os atributos da celeridade e da efetividade, típicos da execução laboral, não podem servir de pretexto para solapar as garantias do contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, a falta de um regramento específico fazia surgir um certo maniqueísmo no trato da responsabilização extraordinária, pressupondo sempre inequívoca a vinculação de terceiro à relação executiva. Cordeiro, 2015, p. 182183. Data venia, as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa antes da obrigatoriedade da instauração de incidente processual sempre foram respeitadas pelos órgãos judiciais trabalhistas,
valendo lembrar que o contraditório pode ser diferido para a oportunidade da interposição dos embargos à execução ou dos embargos de terceiro. Ademais, a sistemática do direito processual do trabalho somente prevê a suspensão do processo do trabalho em casos de incidentes processuais da exceção de suspeição ou de incompetência, art. 799 CLT, ou ainda, quando houver motivo relevante, poderá haver a suspensão do julgamento pelo presidente, designando-se nova audiência, art. 844, parágrafo único da CLT. Em outros casos de suspensão no processo do trabalho, estar-se-á diante de lacuna normativa que demanda análise de compatibilidade com os princípios próprios do direito processual do trabalho. Assim dizendo, a aplicação da suspensão do processo do trabalho para a instauração de um incidente processual tal como enuncia os artigos arts. 133 a 137 do CPC sugere análise de compatibilidade principiológica, CLT, art. 769. Ao nosso sentir, a suspensão processual na desconsideração da personalidade jurídica direta ou inversa no direito processual do trabalho não é compatível com os princípios, valores e regras por este tuteláveis, como a natureza alimentar do crédito trabalhista, a despersonalização do empregador, a simplicidade e a celeridade do procedimento e a hipossuficiência do empregado, bem como evidente dificuldade de o empregado produzir prova do ato culposo da sociedade ou do sócio. Há que se comentar, ainda, que a Lei da Liberdade Econômica, Lei 1387422019, em muito dificulta a situação do trabalhador no arcabouço probatório. E isso porque, no caso da aplicação do Código Civil, já que permanece a lacuna jurídica quanto ao direito material, o credor trabalhista passa a ter que comprovar que, o devedor se beneficiou da personalidade jurídica da sociedade. 2. Houve dolo do devedor para lesar o credor trabalhista. 3. A existência do grupo econômico caracteriza a confusão patrimonial. Eis a alteração da redação do art. 50 do Código Civil promovida pela Lei da Liberdade Econômica. Redação do Código Civil, antes da Lei 1387422019. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Redação do Código Civil, após a Lei 1387422019. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019. Primeiro, para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019.
Segundo, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. E, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Segunda, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terceira, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terceiro, o disposto no caput e nos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Quarto, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Quinto, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Resta evidenciado, portanto, que tanto a reforma trabalhista, Lei N. 13467217, quanto a Lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei N. 13874219, na disciplina da desconsideração da personalidade jurídica, são entraves à persecução do crédito trabalhista por, de sobremaneira, serem incompatíveis com a sistemática trabalhista, princípios e normas, e, em última análise, não contribuírem com a função social do processo qual seja, a máxima efetividade da prestação jurisdicional. 3. Incompatibilidade da instauração do incidente processual no processo do trabalho para a desconsideração da personalidade jurídica com o direito fundamental de acesso à justiça. Como procuramos demonstrar alhures, a incompatibilidade da Lei da Reforma Trabalhista, e também da Lei da Liberdade Econômica, com o sistema de normas destinado à proteção material e processual dos trabalhadores. Cabe, então, perquirir se esta incompatibilidade se estende no âmbito constitucional, em específico com o direito fundamental de acesso à justiça. No artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal da República, está expressamente consagrado o direito fundamental de acesso à justiça, in verbis, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Noutras palavras, este direito fundamental trata da possibilidade de provocar o Estado juiz para garantir a tutela de seus direitos. Trata-se, nas palavras de Canotilho, 2003, p. 496, um direito fundamental formal que carece de densificação através de outros direitos fundamentais materiais. Na mesma perspectiva, o direito fundamental de acesso à justiça é o meio de efetivação de outros direitos fundamentais materiais da pessoa humana, além de ser reconhecido como verdadeiro direito fundamental social. Nas palavras de Mauro Capelletti e Brian Gart, 1988,
p. 1213, em estudo realizado na cidade de Florença, Itália, acerca do acesso à justiça. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar o direito de todos. O acesso não é apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido, ele é também, necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Assim, a ideia de acesso à justiça é para além do acesso formal, mas está a se falar do acesso material e efetivo à justiça na tutela dos direitos do cidadão. Capelletti, Garte, 1988, p. 09. Noutras palavras, o sistema deve ser acessível e, também, deve produzir justos resultados, seja sob o aspecto individual, seja sob o aspecto social. Nestes termos, sob uma perspectiva material de acesso à justiça qual seja, do direito fundamental à tutela efetiva, tem-se que a suspensão do processo no direito processual do trabalho pela instauração do incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica prejudica ou inviabiliza, em muitos casos, o sucesso da execução trabalhista e a prestação da tutela jurisdicional efetiva. Por tal motivo e, ainda, por se ignorar os princípios e natureza do crédito trabalhista, o incidente em tela revela-se incompatível com o direito fundamental de acesso à justiça, mormente a Justiça do Trabalho, órgão especializado do Poder Judiciário brasileiro destinado a solucionar conflitos entre partes desiguais e a promover os objetivos, direitos e princípios fundamentais da República, dentre eles a dignidade da pessoa humana, a correção das desigualdades sociais e a promoção do bem-estar e justiça social, cf. arts 1º e 2º. Considerações finais. A presente pesquisa foi iniciada, já em sua introdução, com a construção de uma proposta central, tal como um fio condutor, que serviu de força motriz e combustível ao aparato teórico desenvolvido neste estudo. Nesse sentido, necessário que se realize a análise final a respeito do objeto de pesquisa, sem qualquer pretensão de esgotá-lo, esclarecendo minuciosamente os caminhos percorridos a partir da execução deste estudo. Assim, perscrutou-se a suspensão do processo trabalhista pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trazida pela Lei N. 134672017, Reforma Trabalhista, é compatível com o direito fundamental de acesso à justiça. A este respeito, compreendeu-se que o texto normativo da reforma, que é, em verdade, mera importação dos artigos do Código de Processo Civil, CPC, contudo, nada informa a respeito do tratamento do direito material, apenas disciplinando a necessidade de incidente processual para apuração em apartado da responsabilidade dos sócios. Notou-se que, com o incidente processual no direito processual do trabalho haverá grandes repercussões, que, inclusive, nos levam a questionar a própria constitucionalidade da redação do artigo 855-A da CLT. A mais importante delas é, notadamente, suspensão do processo quando instaurado o incidente. Restou evidenciado, portanto, que tanto a reforma trabalhista, Lei N. 134672017, quanto a Lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei N. 138742019,
na disciplina da desconsideração da personalidade jurídica, são entraves à persecução do crédito trabalhista por, de sobremaneira, serem incompatíveis com a sistemática trabalhista, princípios e normas, e, em última análise, não contribuírem com a função social do processo qual seja, a máxima efetividade da jurisdição. Ademais, concluiu-se que sob uma perspectiva material de acesso à justiça qual seja, do direito fundamental à tutela efetiva tem-se que a suspensão do processo no direito processual do trabalho pela instauração do incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica prejudica ou inviabiliza, em muitos casos o sucesso da execução trabalhista e a prestação da tutela jurisdicional efetiva. Por tal motivo e, ainda, por se ignorar os princípios e natureza do crédito trabalhista é incompatível com o direito fundamental de acesso à justiça, mormente à justiça do trabalho.